Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Olá, boa tarde a todos. É sempre um grande prazer poder estar aqui nesse local, podendo compartilhar um pouquinho da nossa experiência, no que diz respeito à hanseníase, que ainda é um problema de grande impacto da saúde pública do nosso país. E falar de preconceito, não falar de hanseníase é impossível. Desde a questão histórica da doença, a gente conhece a hanseníase como uma doença milenar, que vem lá das escrituras bíblicas, onde a gente já ouvia falar dos pacientes portadores de hanseníase sempre muito isolados, Então o estigma, ele relacionado à hanseníase, ele remota desse período. Então, para a gente falar de estigma com relação à hanseníase, é lógico que a gente sabe dessa questão histórica que fortalece o preconceito com relação à doença, mas é necessário a gente ver algumas questões clínicas e da fisiopatologia da doença que acabam também fortalecendo o estigma com relação a essa endemia, mesmo no momento onde a gente já tem cura, Porque naquela época tudo bem, a hanseníase não tinha cura. Por isso os pacientes eram isolados, até para que se evitasse a infecção das outras pessoas. Mas e agora? A doença tem cura, nós temos uma medicação que é gratuita pelo Sistema Único de Saúde, a gente tem capacitações de profissionais, o diagnóstico ele pode ser dado bem próximo da casa do paciente, na rede básica de saúde. Então, por que a persistência do estigma com relação à hanseníase? Vamos entender então um pouco da fisiopatologia e da clínica da doença para a gente tentar perceber onde esse estigma pode aparecer. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a hanseníase ela é uma doença primariamente neural com potencial incapacitante. As pessoas sempre pensam na hanseníase como um problema dermatológico. Sempre pensam na hanseníase como aquela doença que vai dar uma mancha na pele, onde essa mancha vai estar dormente e todas as características clínicas que a gente conhece. No entanto, é importante a gente entender que nem sempre a hanseníase ela vai se manifestar através de uma lesão de pele. Primeiramente, a gente vai ter um comprometimento dos troncos nervosos, dos filetes nervosos cutâneos da pele daquele paciente, que vai fazer com que aquela área ela se torne, ela apresente uma perda de sensibilidade, podendo chegar inclusive à anestesia. Nós vamos ter perda de pelo naquele local, aquela pele vai ficar mais ressecada, anidrótica, por comprometimento daquela sensibilidade autossômica, E daí aparecem as lesões de pele. Então, a gente não pode esquecer que nós temos a forma neural pura, onde a gente vai ter essas alterações de sensibilidade sem a lesão aparente. É importante, em tempos onde a incidência da hanseníase, inclusive, ela aumenta, já que a gente aumenta a busca ativa, é importante a gente lembrar que, para a gente pensar em hanseníase, não necessariamente esse paciente vai ter que chegar no consultório com uma lesão aparente. Aquele paciente que chegar para a gente com queixa de alteração de sensibilidade cutânea é um paciente que precisa entrar no protocolo de investigação para a hanseníase. Então, infelizmente, apesar de todo o investimento que se faz em capacitações, em campanhas, agora mesmo a gente acabou de sair do Janeiro Roxo, onde em todos os lugares se falava sobre a hanseníase, essa frase ainda é constante, inclusive quando a gente vai em alguns locais fazer palestras e falar sobre a hanseníase. Como num país como o nosso, onde essa doença, num estado, por exemplo, no Maranhão, que essa doença é hiperendêmica, como a gente ainda consegue encontrar pessoas perguntando sobre a hanseníase, como se nem soubessem o que seria a hanseníase. Então isso é um grave problema. A gente percebe que a informação ainda está chegando muito pouco com relação à hanseníase. E a gente precisa, para início de conversa, se a gente quer acabar com o estigma e com o preconceito com relação à hanseníase, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar enquanto profissionais de saúde é a informação. A gente precisa fazer com que nas comunidades, nos nossos meios sociais, as pessoas comecem a saber o que é hanseníase, como é que se transmite hanseníase e o mais importante de tudo, hanseníase tem cura. Só para a gente relembrar um pouquinho da clínica da doença, o agente etiológico é o Mycobacterium leprae, bacilo de Hansen, popularmente conhecido. É a única bactéria, inclusive, que tem capacidade de invadir células neurais cutâneas, por isso a clínica da doença, de áreas de pele ou lesão de pele com alteração de sensibilidade. Essa bactéria tem uma multiplicação extremamente lenta, por isso o período de incubação da hanseníase ele é alargado. Em média, a gente tem um período de incubação de 7 anos, mas
pode variar de 2 até 10 anos. E essa bactéria ela invade as células do sistema nervoso periférico, as células de Schwann, para ser mais preciso, e a partir dali advém toda a clínica da doença. E aí, como é que se dá a transmissão? Quando um paciente ele adoece, né, ele é contaminado, dependendo do perfil imunológico dele, ele pode desenvolver uma das 4 formas clínicas da doença. As 4 formas que possuem lesão de pele, que é a forma indeterminada, tuberculose, dimorfe e vichoviana, né? E ainda tem uma 5ª forma onde esse paciente não vai apresentar lesões de pele. Ele só vai ter capacidade de contaminar alguém, né? Manter a cadeia de transmissão, se ele evoluir para uma forma que a gente chama multibacilar. Quem vai estar incluído nessas formas multibacilares? Alguns dimorfos e os vichovianos. Na verdade, os vichovianos são os grandes responsáveis pela manutenção da cadeia de transmissão. Agora, é importante a gente lembrar que mesmo esses pacientes com a forma transmissível, a partir do momento que eles fazem uso da primeira dose supervisionada do medicamento, eles já deixam de transmitir. A gente já consegue quebrar essa cadeia, eliminar os bacilos viáveis em mais de 90%. Então, esse paciente ele não representa mais, do ponto de vista epidemiológico, né, perigo na cadeia de transmissão. Então, a transmissão ela se dá através das vias aéreas superiores, a partir de um paciente, dessa forma que eu falei para vocês, e que não estejam em tratamento. Então, os pacientes que a gente encontra, que a gente sabe lá na rua, que mora lá na rua da gente, aquele paciente que vai na unidade de saúde, que a gente sabe que tem hanseníase, ou até que já teve hanseníase, esse paciente não traz problema, não traz risco de transmissão. Inclusive, se esse paciente chega numa unidade de pronto atendimento, num hospital, para internação, por qualquer outro problema, ele não precisa ficar em isolamento. É um paciente que deve ser conduzido da mesma forma que outros pacientes. Então, a hanseníase, ela tem um diagnóstico essencialmente clínico, né? Na hanseníase a gente não tem um exame laboratorial preditivo, né? Então o diagnóstico ele é clínico realmente. E ele vai ser baseado em quê? Ele vai ser baseado na avaliação dermatoneurológica desse paciente. Então eu vou precisar avaliar toda a pele desse paciente. Se eu encontro áreas de pele ou lesões de pele com suspeita, eu vou fazer o teste de sensibilidade cutânea, que a maioria de vocês já conhece, né? Que tem disponível aí nas unidades básicas de saúde de todo o Brasil, tá? Então a gente realiza esse teste dermatoneurológico, porque ela tem manifestações dermatoneurológicas, e o comprometimento desse tronco nervoso periférico é que, se não conduzido de forma adequada, vai fazer com que esse paciente evolua com incapacidade física. No entanto, como se não bastasse, além desse comprometimento dermatoneurológico, a hanseníase ela também tem um componente extremamente importante, que é o componente imunológico, né? Em alguns pacientes, dependendo do sistema imunológico, esse micobactério, quando ele invade esse organismo, ele é capaz de estimular respostas inflamatórias, né, exacerbadas nesses organismos, onde essas respostas inflamatórias elas vão atuar nos troncos nervosos periféricos. E se a gente não consegue fazer um diagnóstico em momento hábil e iniciar o quanto antes o tratamento desse nervo comprometido, esse paciente rapidamente evolui com as incapacidades físicas. Então, as neuropatias periféricas que ocorrem na hanseníase e que podem ocorrer durante o tratamento ou mesmo após a alta, se não conduzidas corretamente, vão fazer com que esse paciente evolua com as deformidades, as sequelas, e é isso que realmente fortalece o estigma da doença, se a gente for pensar na questão clínica, né? Porque se a gente parar para analisar, ninguém tem medo do Mycobacterium lepra, né? Quando a gente pensa em hanseníase, a gente nunca vai pensar no paciente que está tranquilo, que consegue fazer suas atividades cotidianas normais. Como é que geralmente as pessoas pensam no paciente de hanseníase? Aquele paciente sequelado, com o pé caído, com a mão em garra. Só que a gente tem que entender que diante do arsenal que hoje a gente tem de conhecimento, de capacitações e de tratamento disponível, esse paciente ele não é mais para existir no nosso cenário.
Então, se a gente consegue atuar, fazer um diagnóstico precoce desse comprometimento neural e a gente consegue iniciar um tratamento em tempo hábil, a gente realmente vai conseguir acabar com essas deformidades, né? E automaticamente a gente vai também já estar trabalhando para a diminuição do estigma. Outro aspecto importante, que é interessante a gente lembrar aqui, lembra que eu falei do perfil imunológico, do componente imunológico relacionado a hanseníase? Pois é, isso acontece por conta de partículas antigênicas específicas do Mycobacterium leprae interagindo com o sistema imunológico de cada organismo, né? Só que essas partículas antigênicas, elas vão fazer essa interação não só no curso da doença, ou seja, o paciente ele pode fazer o tratamento de hanseníase, ficar curado, né? Mas as partículas antigênicas, elas podem permanecer durante anos após a cura. E o fato delas permanecerem anos após a cura é que faz com que esses pacientes, ainda que curados, eles possam evoluir no pós-alta com os estados reacionais, né? E nesses estados reacionais a gente tem o aparecimento, muitas vezes abrupto, de muitas neurites. Então, se eu, profissional de saúde, eu não estou preparado para fazer o monitoramento desse paciente no pós-alta também, para reconhecer em tempo hábil esse estado reacional, essa neuropatia periférica pós-alta e entrar com tratamento, o que pode acabar acontecendo? Eu vou ter um paciente que saiu curado do tratamento, tranquilo, às vezes com incapacidade zero, e de repente, no evento reacional pós-alta, né, na doença imunológica, ele acaba fazendo um comprometimento neural e vai evoluir com uma incapacidade física. Como a gente mostra aqui numa foto, né, são pacientes da nossa realidade, do nosso dia a dia. Infelizmente, isso não acontece só de vez em quando, né? Vez por outra, a gente recebe pacientes que fazem o tratamento de hanseníase, têm alta por cura, e aí eles começam a evoluir com deformidades, né, com diminuição de força muscular, perda de sensibilidade. E aí esses pacientes às vezes são encaminhados para outros serviços, que não serviços que façam o manejo da hanseníase, né? Se pensa em outras coisas, e muitas vezes quando ele chega para a gente já é um paciente com deformidades instaladas. Então que a gente comece realmente a monitorar esses pacientes, principalmente pacientes da forma dimorfa e pacientes da forma distroviana, que são os pacientes que podem sim fazer esses eventos imunológicos pós-alta, ok? E aí, quando a gente fala em evento imunológico pós-alta, é lógico, a gente pensa de imediato nos estados reacionais. Então, todo mundo tem que ficar com o olhinho bem aberto, né, acompanhar esses pacientes para os principais sinais e sintomas relacionados com estados reacionais. Todo mundo lembra, reação tipo 1, que é aquela reação que se caracteriza por placas eritemato-infiltradas disseminadas no corpo todo. E o eritema nodoso, que é a reação tipo 2. Então, encontrou, a gente tem que entrar com manejo em até 24 horas, né? Para que a gente possa reduzir o risco de fazer aquele comprometimento neural e que esse paciente possa evoluir com as incapacidades físicas. E é muito importante a gente manter esse monitoramento, porque estudos mostram para a gente que mais de 50% dos pacientes dessas formas vão evoluir com estados reacionais. Né? E se a gente sabe que é no estado reacional que eu vou ter o comprometimento neural abrupto e daí vem as incapacidades, então eu preciso estar vigilante para essas situações imunológicas. Então, o diagnóstico precoce e o tratamento das neuropatias constitui a mais importante forma de prevenção de incapacidades e deformidades ligadas à hanseníase. Então, lembra sempre, na hanseníase, claro, a gente tem que diagnosticar, a gente tem que tratar o paciente, a gente tem que pensar em quebrar a cadeia de transmissão, a gente tem que pensar como um todo. No entanto, a gente não pode esquecer o indivíduo. A gente tem que trabalhar com o conceito de prevenção de incapacidades o tempo todo. No momento do diagnóstico desse paciente, até no pós-alta, né? Principalmente nas formas que a gente já comentou, formas dimorfa e vichoviana. E hanseníase tem cura, né? Como a gente já falou anteriormente, vocês sabem disso, todas as unidades básicas de saúde dispõem hoje do tratamento clínico, que é a poliquimioterapia, são comprimidos, tratamento oral. O paciente vai a cada 28 dias na unidade, recebe uma dose supervisionada, leva o restante do blister para fazer as auto-administradas em casa.
E essa é a principal forma, né, de controle da hanseníase que nós temos, é garantir que esse paciente tenha acesso à poliquimioterapia. Para o acompanhamento do caso, no entanto, a gente garante o uso da poliquimioterapia, claro, mas a gente precisa trabalhar a prevenção e o tratamento das incapacidades físicas, que é exatamente aquilo que, quando não tratado de forma adequada, vai fortalecer o estigma. É o que continua fortalecendo o estigma com relação à hanseníase até os dias atuais. Tratar também as intercorrências psicossociais, né? Que a gente vai ver daqui a pouco alguma coisa a mais sobre isso, que é importante, muito importante. Identificar e tratar também todas as intercorrências, né, que ocorram durante esse tratamento, efeitos colaterais, as drogas, os estados reacionais que podem acontecer no curso do tratamento. Aliás, em geral, eles acontecem no 4º ou 5º mês de início do tratamento e no pós-alta. Então, de onde vem o estigma, então, relacionado à hanseníase? Quando a gente faz um apanhado, assim, geral dessa parte clínica, é fácil a gente entender. É lógico que tem toda aquela questão da hanseníase ser uma doença milenar, que a gente já falou no início, né? Conhecida já desde aquela época por seu potencial incapacitante, né? A questão dos hospitais colônias, que vieram para fortalecer realmente a questão do estigma, né? Então, assim, a gente lê relatos sobre essa história e realmente são coisas, né, que faz a gente ficar muito entristecido, né? Mas, ainda assim, mesmo após a década de 80, onde com a chegada da poliquimioterapia, que se passou a garantir a cura da doença, a gente ainda vê, né, o estigma e o preconceito muito forte com relação à hanseníase. E aí a gente acredita que, nesse caso, um dos principais causadores da manutenção desse estigma seja exatamente essas intercorrências clínicas que acabam sendo diagnosticadas de forma tardia, ou seja, o estado reacional ele não é diagnosticado. Esse paciente que deveria iniciar o tratamento para o estado reacional em até 24 horas do início do quadro, ele muitas vezes chega nas unidades para iniciar o tratamento depois de 1 mês, 2 meses, quando o pezinho já está caído, porque a neurite do fibular ali já chegou em um grau que ele já tem deformidade, já tem manifestação clínica. E a gente sabe que quando a gente tem manifestação clínica por conta de uma neuropatia, é porque 30% daquele nervo já foi perdido, né? Então, muita coisa a gente não vai conseguir recuperar. Então, para cá, não tem outro jeito. Para a gente melhorar o estigma, pensando nessa causa, nas intercorrências clínicas, não tem outra forma. A gente precisa olhar melhor para o nosso paciente. E, claro, a falta de informação. A pergunta que ainda é constante, que ainda aparece, tem cura mesmo? Né? E isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. E quem melhor pode trabalhar isso? A atenção básica. Agentes comunitários de saúde, equipes de saúde da família interagindo com os agentes que vão lá casa a casa. Precisa ser falado da hanseníase. Não só da hanseníase como aquela doença do passado, que deixa sequela, que é estigmatizante, mas da hanseníase que é doença do nosso presente, que no nosso país e no nosso estado, que é hiperendêmico, qualquer um de nós podemos adoecer. Então a gente precisa começar a falar da hanseníase que é nossa realidade. E que essa hanseníase que é nossa realidade, ela tem cura. E se o paciente faz o tratamento de forma adequada, e se a gente faz o manejo clínico dessas intercorrências de forma adequada, a gente devolve esse paciente curado e melhor ainda, sem incapacidades físicas. Então, gente, para concluir esse primeiro momento da nossa tarde, lembrar que a hanseníase realmente não é de outro mundo. A hanseníase é do nosso mundo, como eu já falei, é nossa realidade, né? Maranhão, a gente tem, todos os dias a gente faz diagnóstico de hanseníase. A gente só precisa pensar e olhar e buscar, que a gente faz o diagnóstico. O paciente não precisa de isolamento. Como eu falei, mesmo aqueles casos, aquelas formas contagiantes, quando inicia o tratamento, esse paciente pode ser inserido normalmente nas suas atividades cotidianas. Ele pode continuar trabalhando, indo para a escola, com o seu lazer normalmente. Ele só precisa tomar a medicação, tá? O tratamento geralmente ele é feito sem intercorrências, né? Como eu falei, as formas que em geral a gente vai ter esse componente imunológico muito forte são as formas dimorfas, né, em vichovianos, mas que a gente pode, fazendo o diagnóstico das intercorrências e entrando com o tratamento em tempo hábil,
fazer com que aquele paciente saia daquele tratamento sem incapacidades. E o mais importante de tudo, hanseníase é uma doença que tem cura. Obrigada.